Olá, formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2003, tem mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, com atuação em diversos veículos, como Editora Abril, Agência Estado, Folha de São Paulo, Grupo Globo, Rádio Transamérica e UOL, entre outros. Radialista pelo SENAC, pós-graduada em divulgação científica pela USP e especializada em marketing pela FGV, foi bolsista do primeiro programa de divulgação e disseminação científica do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com a carreira voltada para a ciência e meio ambiente e terceiro setor, atualmente é responsável pela comunicação, marketing e relações públicas no INEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, uma organização sem fins lucrativos que produz e dissemina conhecimento técnico-científico. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Isis Nobili Diniz. Olá, Isis! Que bom revê-la, hein? Obrigada, estou muito feliz por estar aqui. É um prazer falar com vocês. É um prazer recebê-la depois de tanto tempo. Nem vamos falar quantos anos. Não vamos falar. Deixa eu falar. Que bom. Isis, a gente sempre começa com uma tradição, né, de perguntar por que você escolheu fazer jornalismo. Olha, eu gostava de várias áreas do conhecimento. Quando eu fazia aqueles testes antigamente, né, que dizia se você está bem para exatas, bio ou humanas, dava os 3 iguais. E eu sempre tive uma paixão por escrever, por falar. Desde os 15 anos eu escrevia para o Jornal do Bairro. Então, para mim, foi muito natural. E eu tinha também a prepotência de mudar o mundo. Então, eu achava que, por meio da escrita, né, e da fala, eu poderia alcançar mais pessoas e tentar transformar o mundo num lugar melhor para se viver, mais igualitário, assim. Então, foi por isso. E como é que você chegou no Mackenzie? Na verdade, era uma faculdade que eu já admirava. E aí eu lembro que eu prestei para mais outras 2 universidades, mas na hora que eu vim fazer a prova, eu fiquei muito encantada, é verdade, assim, pelo campus e pelas histórias que eu já tinha ouvido da faculdade. E eu lembro que quando eu fiz como se fala, o vestibular, eu fui muito bem colocada. Eu lembro que acho que tinha a lista dos primeiros colocados e aquilo me deixou assim. Aí eu falei, não... Empolgada. Exatamente. Eu falei, não, é isso. Aí depois saíram até outras universidades, mas eu falei, não, quero ficar aqui. E aí eu fiquei no Mackenzie mesmo. Primeira turma, acho que deve ter tido uma preocupação inicial, né? Quer dizer, somos meio que cobaias de um curso. Como é que foi isso na sua cabeça na época? Olha, muito jovem, né? Claro. Teve e não teve. Como o Mackenzie era uma universidade com muitos anos, eu achei muito interessante, porque eu falei assim, eu acreditei realmente na universidade. Eu falei, eles vão ter capacidade de fazer um curso interessante. E o Mackenzie, na época, acho que a gente tem que pensar que faz um tempo, ele era mais focado nessa parte de internet. E eu já gostava muito dessa área do online. Então, se eu não me engano, era a faculdade que mais tinha. Até, eu lembro dos computadores, que eram super novos. Estrutura, né? A estrutura, exatamente. E, assim, os professores também eram jovens e também tinha esse olhar, porque, assim, a gente tem que pensar que naquela época, né, a internet estava vivendo um boom. Então, os sites estavam crescendo. E eu gostava muito disso, achava isso muito incrível, a gente poder se conectar com todo mundo, né? Então, eu acho que esse olhar, assim, muito para o olhar tecnológico mesmo, também foi uma coisa que me conquistou bastante. Então, nem quis mudar no meio do curso, sabe? Primeira turma, obrigado pelos professores, eram jovens, de fato, éramos tão jovens, né? Não quis ofender. Primeira turma, primeiro TCC, era um curso que estava ali também para o reconhecimento naquele momento e tal. O que marcou para você? O que você se lembra de coisas que ajudaram você na carreira, de disciplinas, de conteúdo? O que foi importante para você? Nossa, assim, eu acho que foram umas coisas assim, pinceladas, né? Teoria da comunicação, por exemplo, mas eu sou nerd, então não parece, mas eu sou. Então, até hoje eu uso demais. Então, até a agenda setting, até hoje eu cito a agenda setting, sabe? Então, eu vejo que tem gente que fala assim, não é necessário, eu acho que é super necessário. Semiótica é uma grande paixão. As aulas de cinema, né, da leitura, assim, dessa questão visual mesmo, né? E visual, inclusive, das palavras e as aulas de redação, enfim. Eu tenho muito carinho por tudo isso, até a questão do texto escrito, para a TV. Vamos entrar nesse caso, né? Eu acho que
O jornalista em si é um generalista, né, no começo. E aí você vai se especializando. Então, eu acho que a faculdade conseguiu fazer a passagem por todos esses pontos que eu aplico hoje. Então, hoje, na organização que eu trabalho, a gente faz vídeos. Eu sei escrever um texto para a TV e eu explico para as pessoas, olha, dessa maneira, né? Então, eu preciso fazer uma reportagem mais profunda. Também tenho essa capacidade. E tudo isso, até hoje, eu uso. Então, acho que eu respondi, talvez. Is, você continuou estudando, né? E quando você entrou aqui, quando você fez o seu curso, quando você finalizou o curso, o diploma era obrigatório. Depois caiu a obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão. Você acha que a universidade ainda é importante para a formação jornalística? Eu acho que sim, com certeza. Assim, claro que algumas pessoas têm mais tino, não sei, né, mais capacidade de escrever melhor, né, de se comunicar melhor, tem essa facilidade, né? Só que eu creio que é o que eu disse, jornalismo não é só isso, né? Então, tem toda essa parte complexa, até a questão de direito, você entender, né? Até a questão, sei lá, hoje que a gente debate tanto, a questão da liberdade de expressão, isso tudo a gente teve e aprendeu. Então, eu acho realmente necessário. Nem que, de repente, sei lá, eu sou formado em outra área e aí eu quero ser jornalista. De repente faz um curso mais curto, não sei, né? Então a pessoa consegue ganhar um diploma. Pode ser uma opção também, eu acho que está tudo bem. Né? Com certeza, nem todo mundo que é formado em jornalista vai ser um excelente profissional, como, né, nem todo mundo que... Enfim, isso vale para todas as profissões, né? Mas eu acho que com certeza ajuda. Você disse, a gente estava aqui nos bastidores, em 20 anos, né, o que mudou no curso de jornalismo? Evidentemente, a área muda constantemente, mas você tem alguma coisa que você fala assim, isso mudou radicalmente nesse período da minha formação até hoje? Ou como é que você recebe gente jovem como estagiária? O que mudou de fato? Eu tenho um ponto muito positivo que eu acho que mudou o modo como a gente vê nossa sociedade e isso é refletido no jornalismo. Então, assim, olhando numa questão macro, né, que eu estava até conversando aqui nos bastidores, que assim, antes não tinha essa questão da gente olhar com um olhar descolonial ou tentar trazer uma questão de gênero mais explícita, né, tentar questionar a questão da igualdade, da diversidade, que a gente vê tanto em redações, assim, era uma coisa que incomodava as pessoas, só que não era tão explícito. Então, acho que isso é muito bacana em todas as áreas, né? Acho que na nossa sociedade isso está trazendo um questionamento da gente mesmo como sociedade, de onde a gente veio, para onde a gente quer chegar, que caminho que seria mais interessante, né? Esse é um ponto. Agora, do ponto, por exemplo, mais não é técnico, mas assim, né, do jornalismo em si, eu tive com muita tristeza quando as revistas foram fechando. Então, acho que isso, assim, embora eu ame a internet, né, eu venho dessa questão online, a boa parte do meu trabalho é multimídia, é online. Foi triste, assim, a gente vai numa banca de jornal, praticamente não existe mais bancas de jornais, né? Então, ficou muito restrita a áreas muito pontuais mesmo do conhecimento, ou também você acessa, tudo bem, é bacana você acessar de qualquer lugar, mas eu acho que essa mudança de sair do físico para ir muito para o online, assim, também foi uma questão que me deixou meio chateada. Ao mesmo tempo, se a gente for ver uma coisa que eu já acho que foi positivo, o rádio, que todo mundo fala que o rádio nunca vai morrer, né? E é porque ele chega a vários lugares, ele é prático, e aí veio essa questão dos podcasts, que eu entendo que é um rádio sob demanda ali. É um arquivo em áudio? É um arquivo em áudio, Isso eu achei que foi fantástico, assim, porque também trouxe essa possibilidade de, gosto de tal programa da rádio, então só não consigo ouvir, infelizmente, naquele horário. Então, assim, eu acho que também a internet ela trouxe essas partes positivas da demanda, né? Só que matou um pouco o impresso e talvez eu seja um pouco nostálgica nisso. Saudosista, digamos assim. Exatamente. Isis, no início da sua resposta, você usou uma expressão que foi diversidade. Você passou por vários veículos, você passou por várias áreas dentro da comunicação. Você consegue enxergar uma diversidade em vários aspectos de 20 anos para cá? Uma evolução, digamos assim? Olha, não, eu acho que muito pouca, depende do lugar. Então, eu acho que alguns lugares que se propõem realmente a fazer essa mudança, sim, que são lugares pontuais. Agora, em grandes redações, por exemplo, que eu até trabalhei numa redação grande em 2018, então não faz tanto tempo assim,
ainda a gente via uma prevalência de pessoas brancas, classe médias, e aquilo, uma coisa que sempre me incomodou era que nos lugares, eram muita mulher, acho que na faculdade de jornalismo até hoje se forma muita mulher, né? Só que sempre no lugar do comando tem homens, né? E são homens geralmente na mesma idade ali, com mais de 40 anos. E eu lembro que até uma vez eu questionei, né, um editor meu, de uma revista grande, eu falei, poxa, por que tinha uma repórter maravilhosa, assim? Eu falei, por que ela não é editora? Ele, porque ela não quer. Eu falei, aí eu pensei, será que ela não quer mesmo, né? Será que... Tudo bem que ela era uma repórter especial, ela ainda é uma pessoa que está aí trabalhando incrível, que eu super admiro, o que ela faz é muito legal mesmo, um trabalho bem investigativo. Então, assim, eu acho que a gente ainda está tentando fazer essa mudança. Eu também acredito que não é rápido, porque as pessoas têm que se acostumar com a ideia, mas, por exemplo, eu acho que cada um pode ter uma prática no seu dia a dia. Vai mudar? Talvez não. Quando eu trabalhei num grande veículo, na hora que eu fazia entrevistas, eu procurava a diversidade nas minhas entrevistas. Eu falei, não é possível que não tenha uma mulher que entenda desse assunto, que seja uma pessoa capaz. Porque acaba sendo uma fonte, as fontes viciadas, né? São sempre as mesmas pessoas. Exato. Então, assim, até hoje, às vezes eu faço, né, freelas, tudo. Eu procuro aplicar isso. Então, o último eu entrevistei um cara que era negro, ou, né, uma mulher de mais idade, ela tinha mais de 60 anos. Tem agora a questão também do etarismo, que é muito debatido, né? As pessoas vão ficando mais velhas, vão sendo expulsas do mercado de trabalho. Então, é pequeno, é pontual, mas isso tem sido cada vez mais colocado, assim, né? Então, na área que você gosta, que é a área científica, né? Se você pegar durante a pandemia, quem brilhou foram as mulheres, né? As cientistas, né, que estavam ali sempre, elas passaram a ser procuradas, eu não lembro de todas, agora pelos 4 ou 5 passaram a ser procuradas muito, né? Pela mídia, para falar daquele momento trágico que a gente estava passando. É verdade. Então, aí foi bacana, porque eu acho que aí a gente pensa, né? Será que o fato delas estarem mais dentro de casa, talvez, muitas ainda estavam no laboratório, deu essa possibilidade? E mesmo na área científica, se você for ver no decorrer da carreira acadêmica, as mulheres, tem mais mulher fazendo pesquisa, né? Se eu não me engano, saiu uma pesquisa recente apontando que a maior parte dos artigos científicos no Brasil são escritos por mulheres, só que também vai ficando cada vez mais homem, né, conforme o posto vai subindo ali dentro da carreira acadêmica. Aí eu até questionei, será que pelo fato delas terem mais mobilidade, né, nesse caso, sei lá, eu tô com um filho, porque infelizmente ainda esse trabalho é muito renegado à mulher, né, fica muito a cargo dela. Também acho que uma coisa que está mudando. Será que, então, isso trouxe esse olhar, né? Então, não, na verdade, ela teve essa possibilidade de falar mais também, porque ela estava em casa, alguém cuidou do filho para ela, falou para o marido dar uma olhada, né? Tipo, não sei. Então, eu acho que, assim, que nem eu falo, né? A gente não quer tirar também o lugar do homem, não é isso, mas é mostrar que todos têm a mesma capacidade, todos podem ser protagonistas, né? Mas isso também, na área da ciência, eu acho que é até mais grave que na área do jornalismo em si. Acho que no jornalismo é mais aberto. Falando de jornalismo, de área, eu me lembro que você tinha um grande interesse, por exemplo, por área de política. E você acabou indo para uma área que, na época, eu acho que não era tão discutida na faculdade, tanto jornalismo científico e meio ambiente. Há espaço para comunicação no meio ambiente, no jornalismo científico? Eu acho que só cresce. Quando eu entrei na faculdade, era um desejo meu fazer isso. Eu lembro que eu me inspirei nos profissionais que estavam no mercado, e eram poucos. Fui trabalhar com eles, realizei sonhos de trabalhar com essas pessoas. Até hoje eu sou amiga de muito deles, são pessoas maravilhosas, né? Enquanto profissionais também. E hoje eu acho que o Brasil, ele tem um protagonismo muito grande ambiental. Então essa área vai ser falada cada vez mais, até com a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. Precisa-se muito, e eu acredito que a ciência, ela não pode ser um dogma, mas ela também tem que ser vista com esse olhar de mudança, né, de ser um agente de mudança. Então, eu acredito que sim, eu acho que hoje em dia está mais estabilizado. Quem quer começar na área pode seguir, tem, né, aulas agora nas faculdades, tem mais cursos, né, especializados, assim, especializantes nessa área. Então, eu creio que tem muito espaço mesmo, assim. Não tem como, a gente vive na natureza, a gente não é separado da natureza. Então, acho que na hora que a gente vê isso, percebe isso, né, ainda mais com tantos eventos extremos acontecendo, né,
Então, a gente entender que todos têm o seu direito igual, né? Então, todos que eu digo, até a natureza. É uma visão bem budista nesse caso, né? Então, eu acredito que sim, que vai crescer e é um caminho que eu adoro. E é difícil, que nem você falou, né? Quando eu comecei, eu falava assim, nossa, é muito difícil a gente entender, né, de leis, porque você precisa, isso é um complicador, você tem que entender da área do direito para atuar na área ambiental, porque está muito ligado à lei, a decreto, a projetos, e aí, mas aí tudo bem, você vai nessa. E a área científica também, tem muito divulgador científico, ou jornalista científico, ele acaba se especializando em determinadas áreas, porque o conhecimento é muito vasto, né? Então... Falando da questão de áreas, de possibilidades, você falou das revistas, né, que você tem saudade, né, das revistas, em banca, inclusive, e tal. As redações estão cada vez mais enxutas, as redações tradicionais, né? Mas o mercado, você sente que há um mercado grande para comunicação, quer dizer, vamos dizer especificamente, usar a palavra jornalismo, mas quem é formado em jornalismo consegue atuar na área de comunicação em outras vertentes? Ah, com certeza, porque é isso que eu acho que também a pandemia trouxe, esse olhar mais humanista das coisas, né? Então, assim, não é só, a gente precisa, sei lá, tudo bem, a gente precisa da vacina para responder ao vírus, só que a gente precisa questionar isso, e eu acho que a comunicação, ela traz esse olhar mais questionador. Então, sim, e a pessoa, ela pode atuar, que nem eu fui para o terceiro setor, né? Ainda nessa prepotência de tentar trazer o mundo, né? Transformar o mundo num lugar melhor. Mas há muitas áreas em que as pessoas podem trabalhar, né? E muitas áreas, elas são tocantes também, né? Então, que nem eu falo, trabalhar em empresas de eventos, de capacitação, ou mesmo em áreas mais institucionais. Eu acho muito interessante também quando as pessoas conseguem se juntar, captar recurso para fazer um jornalismo investigativo, né? Então, tem muita gente fazendo isso também. Eu creio que algumas financiadoras de fora do Brasil estão olhando para cá também, com esse olhar de quero financiar um jornalismo investigativo. Então, há sim muito espaço. Acho que a gente pode ter um pouco de criatividade até de o que eu sei fazer melhor, né? Porque mesmo dentro da comunicação, alguma coisa a gente faz melhor. Então, assim, eu, Isis, por exemplo, tenho facilidade em levar para o público leigo questões difíceis. Né? Então, isso que eu faço de melhor, tá? Onde eu posso aplicar esse talento, né? Então, acho que cada um tem o seu talento e pode olhar com esse olhar, assim. Você começou a entrevista falando que o seu sonho era mudar o mundo. Ainda você pensa, 20 anos depois, que dá para mudar o mundo com o jornalismo? Olha, então, eu consigo tentando, né? Às vezes eu falo, não, eu vou desistir de tudo. Eu falo, não, vamos lá, vamos lá. Eu acho que hoje eu vejo que são grandes forças atuantes, né? É mais difícil. Só que se a gente não acreditar que a gente pode criar um mundo mais igualitário, aí eu acho que meu mote de vida, na verdade, acaba sendo esse, assim, por meio do meio ambiente da ciência. Então, é uma coisa que eu escolhi, que me toca, que eu gosto. Então, eu não consigo desistir. Às vezes eu falo, chega, vou desistir. Eu falo, não, tudo bem, vai, vamos lá de novo. O que eu posso trazer de melhor? Algum arrependimento em ter feito jornalismo? Às vezes bateu, é verdade. Mas aí depois eu falo, o que eu teria feito, meu Deus? Aí várias pessoas, uma vez eu fiz um Headhunter, e ele falou pra mim, amiga, você tá tanto tempo na área porque deu certo. Eu falei, nossa, é verdade. Então, assim, não, acho que hoje é o... E assim, é isso que é interessante, a gente pode se formar em jornalismo e ir construindo de diversas maneiras o quebra-cabeça, né? Então, hoje eu estou estudando gestão em políticas públicas por conta muito daquela questão de quero entender, né, como o sistema... dos três poderes, né, atuam, como que funciona, como que é essa força da sociedade nesse sistema, como que ele atua, como é essa troca toda. E é complementar, né, então, eu acho que hoje eu estou bem contente, assim, e vou continuar estudando, o que eu for sentindo falta eu vou estudando. Isis, obrigado por você ter vindo, fiquei muito feliz, eu acho que foi um ótimo bate-papo, rever, né, vocês da primeira turma, para mim é bastante interessante, também um pouco saudosista, né, e brigadíssimo pela sua volta, que é você tinha vindo aqui já? Não. Já tinha vindo para falar algumas vezes, assim, mas... Agora você vai voltar mais vezes. Amém, vou mesmo, contem comigo. Obrigado, Isis, brigadíssimo. Obrigada eu. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.
Música